Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente, de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E hoje tenho a grande honra de poder contar e ter a oportunidade de conversar mais uma vez com a dona de uma grande história da odontologia aqui em Governador Valadares. Falou dela, a cirurgiã dentista Gisele Pires, que me dá a honra da sua presença aqui no podcast Eternizador de Histórias pela segunda vez. Doutora, primeiramente, seja muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada, é uma honra tê-la mais uma vez aqui com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, agradeço novamente o convite. Adoro, né? Adorei vir aqui a primeira vez. Nossa, estava ansiosa para ser convidada novamente aí. Muito obrigado, doutora. É sempre um prazer poder te receber e te ver pessoalmente. Doutora, me parece que é um ponto pacífico em toda a sociedade que o assunto saúde mental tem sido muito mais debatido em todo o mundo, por inúmeras razões. E muito diferente, e esse cenário do debate atual, ele é muito diferente do que nós vivemos outrora. Eu vou te dar um exemplo próprio. No início dos anos 2000, coincidiu justamente com o período da minha infância, o início da minha infância. Então, estou falando de 2002, 3, 4, 5, 6, enfim. E eu sempre fui uma criança muito ligada a tudo que passava nos veículos de comunicação. Já havia muito jornal na televisão, né? Lia jornal impresso, revista em consultório, adorava ler, ouvia muito rádio, por incrível que pareça. E eu não me lembro, nessa época, de ver ou ouvir nesses veículos de comunicação o assunto saúde mental ser debatido. Uhum. Parece que teve que vir o advento nefasto da pandemia para fazer com que esse tópico pudesse ficar em voga em toda a sociedade mundial. Haja vista que hoje em dia nós temos visto aí o corpo, a abrangência que psicólogos, médicos, psiquiatras e terapeutas ganharam justamente com essa abrangência acerca do debate sobre a saúde mental. Feito esse preâmbulo, como você está? Como é que está a sua cabeça? Como é que tem sido este ano de 2025? A risada já entregou. Não, achei curioso. Como tá a sua cabeça? Ai, Gustavo, assim, eu acho que não só por causa da pandemia, eu acho que essa vida agitada que a gente tem, né, que a gente anda tendo, eu acho que tá todo mundo muito, assim, ansioso, estressado. A minha cabeça, assim, anda controlada. Eu faço uma terapia, eu faço uma terapia. Voltei a fazer esse ano. Que legal. Inclusive, depois aqui eu vou fazer. E, assim, eu particularmente gosto, acho que tem me ajudado muito. E, igual eu falei, eu acho que essa questão depois da pandemia foi essa ansiedade que praticamente todo mundo tem hoje. Não vou nem falar transtorno, depressão, não vou entrar nem nessa parte, que não é nem, né, minha parte, assim, essa parte médica, né? Mas eu acho, assim, que a ansiedade, tá todo mundo muito estressado, a vida tá muito corrida, muita tela. Então, eu acho que isso que não tem contribuído com a nossa saúde mental. Eu, particularmente, acho que é isso. Estética tem tudo a ver com saúde mental também. Também. Engana-se quem pensa que a questão da estética é só linkada com a beleza e com a vaidade de homens e mulheres. Uhum. E pensando nesse cenário, vem na minha cabeça o assunto que está em evidência em todo o mundo, e podemos pegar Governador Valadares como exemplo, que é ou que são os procedimentos estéticos. E eu, mais uma vez, na posição de leigo, quando eu penso na palavra procedimento estético, automaticamente, na minha cabeça de leigo, e que não tenho contato profissional no sentido de ser um profissional médico ou cirurgião dentista, enfim, a palavra harmonização facial. Por que a harmonização facial, assim como os psicólogos, médicos, psiquiatras, por um outro motivo, mas por que a harmonização facial ganhou esse aspecto grandioso e de uma procura altíssima por parte de homens e mulheres? Tem crescido muito. As mulheres já procuram mesmo, né?
sempre procuraram mais, eu acho. Os homens têm se cuidado também muito. Bom, eu vou falar da minha parte, porque eu sou cirurgiã dentista, especialista em harmonização. Mas eu acho que essa questão de harmonização, de beleza, de estética tem crescido porque as pessoas estão se cuidando mais mesmo. E que bom, né? Sim. Porque assim, eu sempre brinco assim que todo mundo vai envelhecer. Isso aí a gente não tem como correr. Sim. Mas assim, a forma como que você vai envelhecer, você pode escolher. Então, você pode gerenciar esse seu envelhecimento, você pode envelhecer com saúde, porque a harmonização não é só essa questão de estética, de você colocar botox, você colocar preenchimento. Tem também essa questão de saúde, a gente corrige assimetrias com a harmonização. E mais, assim, aquela queixa que a pessoa, às vezes, tem uma vida toda. Um nariz que incomoda, essa questão da assimetria também. E você poder corrigir com o seu trabalho, né, no caso, assim, com a harmonização, eu acho, assim, muito bacana isso. Então, eu acho que tem crescido, agora também os homens têm se cuidado, mas eu acho que tem crescido por tudo, por beleza, por questão de saúde, e que bom, que ótimo, acho ótimo. Todo mundo pode fazer harmonização facial? Todo mundo pode fazer, assim, geralmente a gente faz em maiores, né, de 18, se for menores, tem que ir acompanhado dos pais, homem, mulheres, e se você tiver alguma comorbidade, assim, né, algum problema de saúde, geralmente pede para o médico, se ele liberar e tudo, a não ser grávidas, né, as gravidinhas têm que esperar. As gravidinhas, por enquanto, não podem. Mas do jeito que a tecnologia tá, com certeza vai surgir um método voltado para harmonização facial, onde será liberado esse porque procedimento. o problema não é nem assim o procedimento, não é o produto. Sim. A questão é se der alguma intercorrência, ela vai ter que tomar alguma medicação. Então é isso que é o problema, sabe? De grávida, de lactantes, a questão é essa. Pensando no debate acerca da harmonização facial, vamos fazer uma relação com os veículos de comunicação. Aí você pode estar se perguntando, mas o que tem a ver? Os veículos de comunicação servem também para que muitas pessoas possam ver muitos procedimentos que são realizados e que a primeira impressão que fica na cabeça de quem está vendo, a Dona Maria, lá no bairro São Pedro, por exemplo, vê um famoso que fez harmonização facial e aí vira notícia num quadro de fofoca de algum grande veículo de comunicação pelo fato de que o procedimento acabou transformando aquele famoso, aquele cantor famoso ou aquela atriz famosa. Por que isso acontece e por que isso não deve acontecer? Eu acho assim, eu particularmente acho que a harmonização não é transformar nada nem ninguém. Inclusive, a minha frase assim, de efeito, que é você realçar os traços da pessoa com naturalidade e harmonia. Eu penso assim, com equilíbrio e harmonia. Essa questão de rede, tudo hoje é muito complicado, porque vai sair tanto o que deu certo quanto o que não deu certo. Mas assim, eu acho que como toda profissão, como toda área, acontece, tem intercorrências também. Eu falo que intercorrência não é que um caso de se preocupar, porque você tem como reverter aquilo ali, né? Dependendo do tempo que você vê, descobrir e tal, sim, você tem como reverter. Mas assim, eu acho que hoje o povo também faz um alarde de tudo, sabe, Gustavo? Assim, das coisas, mais as coisas que não dão certo e sem necessidade isso. Porque às vezes que não deu certo para você, não quer dizer que vai dar certo para Dona Maria lá, para mim e tudo. Entendeu? Isso é muito complicado, porque o ser humano é muito individual. Tanto é que quando assim eu passo um plano de tratamento para você, não quer dizer que vai servir para o seu irmão, para sua mãe, entendeu? Assim, isso é muito individualizado. Cada um é de um jeito, cada um tem uma queixa. Então eu acho que é isso. Eles soltam muito, eles divulgam muitas coisas que não dão certo, que pena. Entendeu? E às vezes as coisas que dão certo, aí eles levam para aquela questão de exagero, que não tem nada daquilo. Você tem que ver também a vontade do paciente. Se ele quiser ter um bocão, quem sou eu para falar que não? Entendeu? A gente fala sempre o que cabe naquele plano de tratamento dele, mas se ele quiser, é a escolha de cada um, né?
Pegando um gancho no que você falou em uma parte da sua explanação, você fez questão de ressaltar que nenhum procedimento estético, ou no caso especificamente falando da harmonização facial, é feita para poder transformar o rosto de um paciente. Logo me vem na cabeça a busca pela naturalidade dentro da ação de um procedimento estético ou da harmonização facial que é feita. O quão importante é essa busca pela naturalidade por parte do profissional que está ali fazendo e exercendo o seu papel como cirurgião dentista ou médico, pensando na harmonização facial? Eu acho que é um pouco de bom senso até do profissional, assim, e claro, né, da conduta dele, de como ele conduz ali, porque é aquilo que eu falei, às vezes o paciente ele chega e quer uma coisa mais exagerada. Aí, às vezes, não sei, por questão financeira, tudo o profissional aceita. E é isso que eu tô falando, é escolha do paciente também. Por exemplo, vou dar só um exemplo. O preenchimento labial, eu só faço com 1 ml, que é uma seringa, 1 ml. Sim. As seringas, ela vem com 1 ml e tudo. Se o paciente quiser 2 ml, eu não faço. Porque o paciente quer um bocão não tem nada a ver. Porque, às vezes, não cabe, não é o certo. Então, eu acho que tem muito isso, sabe? É a conduta de cada profissional, é o que o paciente precisa. Então, eu acho que tem um pouco disso. Mas eu vou sempre para esse lado da naturalidade, de só realçar o que a pessoa já tem de bonito, sabe? Com equilíbrio. Harmonizar não é transformar o rosto de ninguém. Em relação à harmonização facial, e aí, mais uma vez, vou me colocar na posição de alguém que está aprendendo com quem entende do assunto, como é o seu caso. E tem muita propriedade para poder falar sobre esse tema. Por quê? O Luiz Gustavo, como leigo que acompanha o excelente trabalho de inúmeros dentistas ou médicos aqui de Governador Valadares pelas redes sociais, por exemplo, tem na cabeça a ideia de que a harmonização facial ou qualquer outro tipo de procedimento estético são ações voltadas para um certo tipo de público. E aí, pensando socialmente falando, na questão financeira. Feita essa introdução, é viável uma harmonização facial, financeiramente falando, pensando em todas as classes sociais e econômicas? Olha, a harmonização facial, ela é temporária. Todos os procedimentos que a gente usa são todos os produtos que a gente usa são produtos que têm uma data de validade. Por exemplo, o Botox, ele dura de 3 a 4 meses, conforme está na bula. Os preenchedores, que são feitos preenchimentos, também são meses, às vezes a 1 ano. Os bioestimuladores de colágeno, enfim, fios e tudo. Assim, eu acho para aqueles casos que cabe cirurgia, por exemplo, uma paciente que chegou lá 60 anos, 70 anos, nunca fez nada, às vezes ali cabe uma cirurgia, porque a harmonização vai ser temporária para ela. Então, até que essa questão de custo-benefício, talvez fosse melhor uma coisa definitiva, que é a cirurgia. Às vezes, o nariz, a gente não consegue fazer rinomodelação em todos os narizes, entendeu? Tem nariz que cabe cirurgia. Então, você também não tem nem como fazer ali a harmonização nele. Mas, assim, fora isso, eu acho que cabe sim. Às vezes, você não gostou, você tem a opção de tirar, vai passar, vai sair o produto. E a maioria dos pacientes que também já chegam no consultório para fazer harmonização, eles já chegam sabendo que a harmonização que cabe para o caso deles, entendeu? E eu acho que, na verdade, eles fazem até mesmo por isso, por ser uma coisa temporária. E aí você cabe a manutenção, você gostou, faz a manutenção com tantos meses, com 1 ano, aí vai de cada paciente, né? Mas eu acho isso. Tem casos que realmente você não precisa fazer harmonização, cabe ali cirurgia, mas a maioria das pessoas eu acho bom fazer a harmonização. Sim. Deixa eu puxar uma sardinha pro meu lado, né? Fique à vontade, claro, com certeza. O espaço é todo seu. Não é?
Quais são as grandes dúvidas ou as maiores dúvidas que normalmente você recebe, por exemplo, no seu direct do Instagram, voltadas para a harmonização facial? Eu tenho até um vídeo no meu Instagram que eu faço isso, assim, dos pacientes, as maiores dúvidas dos pacientes, quais são? Se dói. E, gente, não dói. Todos os procedimentos da harmonização são feitos com anestesia. Então, durante o procedimento, você tem um conforto, não precisa se preocupar. Botox, preenchimento, fios bioestimuladores, essas tecnologias, esses lasers que estão usando, tudo tem anestesia. Então, o primeiro é se dói, é caro. É assim, eu acho que quase todo mundo pergunta isso, se a harmonização é cara. E eu falo assim, os produtos são caros. Vou falar por mim. O curso, né, da odontologia é caro, uma especialização é cara, as mentorias são. Então, assim, é um produto, a harmonização, ela é cara. Você consegue, eu digo que os pacientes conseguem fazer. Tem formas facilitadas de fazer o pagamento, entendeu? Então, para isso não se precisa se preocupar. Mas, assim, dependendo do plano de tratamento, né? É porque também os produtos são caros, os produtos de qualidade. Se dói, se é caro. Pergunta também quanto tempo vai durar. Aí eu explico, gente, é temporário. Aí eu explico de cada procedimento o tempo de duração, igual o Botox eu falei, de 3 a 4 meses. Os preenchedores, geralmente, 8 meses a 1 ano. Depende, né, da marca, depende da reticulação deles e por aí vai. Eu acho que as três mais... As mais, eu acho que são essas. Do ranking, as campeãs. Eu acho que são. Em relação aos procedimentos estéticos como um todo, tá? Que aí também envolve o Botox, enfim. De fato, e até mesmo é uma percepção que muitas pessoas têm que procedimento estético, hoje em dia, não é que é só para mulher, mas a procura maior é por parte do público feminino. De fato, é isso que acontece. Assim, tanto é que, por exemplo, meu público é mais feminino, 40 mais, assim, mulheres, né? De 40 para... da idade de 40 para mais. Mas os homens estão se cuidando muito agora. Muito mesmo. Em tudo, né? Fazendo botox, fazendo preenchimentos, fazendo protocolos de pele. Mas a maioria ainda é mulher. Sobre a idade, e aí pensando não só na harmonização facial, mas, por exemplo, no Botox, tem uma idade certa que o corpo acaba mostrando que é necessário fazer um Botox? Assim, vai de cada pessoa, né? Cada pessoa porque tem gente que tem, né? Mas, vamos dizer assim, não chega a ser ruga que eu quero falar, mas assim... Há uma predisposição àquilo ali, mas a partir dos 25 já pode fazer o botox preventivo, que aí a sua musculatura já vai... para não ter aquelas rugas fixas depois. Então, a partir dos 25 anos, eu falo, se as pessoas já quiserem fazer botox, já cabe ali esse procedimento. Em relação a... pensando nos homens no assunto harmonização facial, você disse na sua penúltima explanação que, por exemplo, o seu público ele é mais feminino, mas que hoje em dia os homens também têm procurado muito para poder ter esse cuidado consigo. Pensando na idade dos homens, é também válido para todas as idades, tanto Botox e harmonização facial? Sim, é válido para os homens também. E o homem, em relação ao Botox, por exemplo, ele tem uma força muscular muito mais forte que a nossa, né? Que a mulher. Então, aí, com certeza, a partir dos 25 já vai estar mostrando essa musculatura, né? Já vai estar ali fazendo um movimento e já pode fazer o Botox para não deixar criar essa ruga fixa, né? Em relação aos procedimentos estéticos, e aí pensando na figura de vocês dentistas, e claramente eu tenho a seguinte ideia, que em pleno 2025 estamos vivendo a era dos procedimentos estéticos que já vem perdurando em todo o mundo já há bastante tempo. Mas em 2025, essa era continua bastante acentuada. Você, como uma profissional que já está no mercado há bastante tempo
e com muita maestria exerce um excelente trabalho. Aonde você acha que vai parar essa questão dos procedimentos estéticos? Nossa, Gustavo, eu acho que não vai parar. Eu acho que vai vir aí muita novidade. Semana que vem mesmo, eu tô indo para um congresso em São Paulo. É o maior congresso de harmonização. E aí lá eles vão... Eu já tô ansiosa para saber o que eles vão lançar lá. Porque, por exemplo, ano passado eu não fui, mas eu fiquei, né, por dentro e tudo. Claro. E aí teve eles lançaram essa harmonização com produtos regenerativos, que são exossomos, para você, como se fosse um bioestimulador, mas melhor. Como se fosse um bioestimulador. Para você, aí trata assim, não estou falando só de ruga, trata a questão de qualidade de pele, entendeu? De textura. Então, eu acho que, na verdade, não vai parar, cada vez mais vai lançar. Por exemplo, essas tecnologias que estão vindo, esse Lavian, esses laser, essa parte da estética regenerativa, eu acho que só vai crescer. Quando alguém te procura e vai até o seu espaço para poder realizar algum tipo de procedimento estético, é sinal que trata-se de um paciente fiel, já de bastante tempo, ou de alguma indicação de alguma pessoa próxima que já foi atendida por você e recomendou o seu trabalho para uma outra pessoa. E dentro dessa relação paciente e especialista, no seu caso como cirurgião dentista e especialista nesse segmento, existe a necessidade de se ter ali uma relação de extrema confiança. Só que essa relação de extrema confiança, ela não surge do nada. Uhum. Como faz para poder estabelecer essa relação de confiança e do paciente se sentir confortável e de ver no seu trabalho e na sua versão como profissional alguém que ele tem total confiança e afirma que pode cuidar da sua saúde e também da estética? Olha, eu acho que geralmente quando eles chegam no consultório, é como você disse, por indicação, então eles já estão ali no meu Instagram, fica namorando, fica acompanhando ali meu trabalho. Aí eu acho que ele já chega no consultório decidido a fazer e já não tem tanta dúvida. Sim. Aí já tem essa confiança criada. Por causa disso, porque primeiro que a pessoa falou, né? Uma conhecida, uma amiga e tudo, que já foi lá e foi atendida. E depois ele fica ali. Geralmente são pessoas... E a gente também faz isso, claro, né? Quando a gente vai comprar alguma coisa, quando a gente vai fechar alguma mentoria, um trabalho, sei lá. A gente também fica ali acompanhando o trabalho da pessoa, namorando aquilo ali. E eu acho que mais é isso. Geralmente, assim, quando chega lá no meu consultório, é por aí. Você, mais do que ninguém, sabe que a área da odontologia como um todo tem crescido bastante e podemos pegar a cidade de Governador Valadares como um exímio exemplo de um crescimento abundante no número de profissionais existentes no mercado de trabalho. Como se destacar em um mercado tão concorrido? Nossa, Gustavo, assim, tem muita gente fazendo harmonização, né? Eu acho que é trabalhar direito. Você trabalhando direitinho, fazendo as coisas corretas, né? Fazendo assim, usando um bom produto, usando uma técnica certa. Tem que ser por aí. As coisas, né, que você fazem certo, você vai ter o retorno. Sim. Não é? As coisas que começam errado não vai dar certo. Acho que é por aí. Pensando no seu trabalho e também no trabalho de outros profissionais, mas se atendo ao que você faz atualmente, e que eu acho que é muito benéfico, que é a questão de uma versão de uma cirurgia dentista, não só dentro do consultório de uma clínica, mas também nas redes sociais para poder fortalecer o seu nome, que virou uma marca dentro da odontologia aqui da nossa cidade. O quão importante é esse contato do profissional dentro da sua própria rede social para poder gerar impacto em um futuro cliente? Assim, agora, eu acho que é muito importante a gente estar em rede social. No Instagram, né, Facebook, TikTok, essas coisas assim.
Porque quando eu formei, eu comentei com você da outra vez, você lembra? Quando eu formei, não tinha nada disso. A gente procurava o profissional na lista, na lista telefônica Sim. lá, né? Nas páginas amarelas. Então, eu acho que hoje a gente tem que ser visto. E ainda mais fazendo um trabalho, né, direito, assim, correto. Eu acho que a gente tem que estar ali mostrando, e não só mostrando o trabalho, mostrando, né, essa vida de consultório, atendimento, às vezes o paciente quando ele deixa, né, antes, depois, resultado, mas mostrar a sua vida também, porque ali você está gerando uma conexão, né, com o seu paciente, com o futuro paciente, com seus amigos, às vezes amigos que estão longe, né, a gente não tem aquele contato, que hoje a vida está corrida demais. Eu acho que é isso, eu acho que a gente tem que ir mesmo para a rede social. E mostrar, né? Mostrar o trabalho, mostrar vida pessoal, tudo com assim, com moderação, eu acho que tem que ser desse jeito mesmo. E faz toda a diferença. Porque eu vejo pela a época que eu já tive, né? Sim. Por exemplo, quando eu fiz minha primeira especialização, não tinha nada disso. E hoje, como que eu preciso estar ali à frente, né? Competindo, né? Uma competição boa, assim, que eu vou falar, com os outros, né? Com os outros profissionais, né? Qual que é o pilar fundamental que um dentista precisa ter em pleno 2025? O dentista, assim, eu vou falar pelo pessoal assim, pelos profissionais da saúde. Ai, só um. Fique à vontade para falar mais de um. Porque eu acho que você tem que ter, assim, competência, né? Você tem que estar sempre fazendo curso, se atualizando. Acho que tem que ter respeito pelo paciente, né? O respeito pelo paciente. O paciente é um ser humano, ele está chegando ali com a sua queixa, com a sua dor para você. Acho que é isso. Qual que é o grande legado que você quer deixar dentro da sua mente no dia 31 de dezembro de 2025 em relação ao que o ano de 2025 foi para a sua história de vida? Ai, qual legado? Eu quero deixar pacientes satisfeitos, pacientes felizes, devolvendo, assim, beleza, a autoestima deles. Eu acho, profissionalmente, é isso. Sim. Pensando em devolver a autoestima de inúmeros pacientes, isso você já fez com muita maestria. Logo te pergunto, qual que é a grande história que você já teve a oportunidade de mudar através do seu trabalho? Uma história... Vou falar a mais recente que eu tive no consultório. Eu fui fazer da Ju, eu fui fazer uma nariz, boca e queixinho dela, que a gente chama de mento. E a queixa principal dela é o formato da boca e o nariz, né? Tinha que a gente chama de giba, um ossinho aqui. E aí ela tocava muito nesse assunto de melhorar a autoestima, que se ela fizesse isso ia melhorar a autoestima dela e tudo. E aí eu consegui, né? Eu fiz com preenchimento, né? Com ácido hialurônico. E ficou, assim, um resultado maravilhoso. Ainda vou fazer refinamentos, que às vezes a gente não consegue fazer tudo numa primeira sessão. Aí, quando ela for no retorno, a gente pode, né? Refinar os lugares, assim. Eu vou falar dela. Porque ela... Toda vez que eu conversei com ela, ela tocava muito nesse ponto, sabe? Que ela é cantora aqui na nossa cidade. E aí ela fala que ela trabalha com imagem. E a gente sabe, né? Que imagem é importante, né? Não só para ela, né? Claro. Para todos nós, né? E ela fala muito isso, vai melhorar minha autoestima. Eu já senti incomodada o tempo todo, né? A vida toda eu fiquei incomodada. Ela é mãe de 3 crianças, de 3 filhos e tudo. Eu acho que foi ela. Porque foi a última que eu me lembro, assim. Qual que é a sensação que você tem de saber que o seu trabalho é capaz de mudar uma história de vida para sempre? Ai, Gustavo, é gratificante, porque o paciente ele chega com queixa, né? E às vezes a gente não sabe o que essa queixa está atrapalhando na vida dele. Às vezes está atrapalhando no casamento, no trabalho, com os filhos, né? Com a pessoa mesma. Então, assim, é muito gratificante você poder fazer... mudar mesmo, né? A vida da pessoa em algum ponto. Nesse ponto da beleza, de melhorar a autoestima.
O que a odontologia representa para a sua vida? Ah, eu adoro a odontologia. Eu brinco que, assim, eu acho que ela me escolheu e eu também, né? A escolhi, assim, lá em casa, meu pai, na verdade, conduziu a gente para a área da saúde. Os meus irmãos são médicos e eu fui para odontologia. Então, assim, nossa, eu gosto demais. Eu gosto muito da odontologia, não só dessa minha área da harmonização, Sim. mas da odontologia estética, né? De você devolver o sorriso da pessoa, devolver funções, né, perdidas pelas vezes a falta de dente ou outras questões. Eu adoro odontologia. Defina essa conversa com uma palavra. A nossa conversa? Nossa, Ah, maravilhosa! Nossa, eu adoro! Vem cá! Nossa, obrigado. maravilhosa! Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, doutor. É sempre uma honra poder te ver e conversar contigo, principalmente se tratando de um assunto que está tão em evidência em toda a sociedade, que é a questão da harmonização facial e dos procedimentos estéticos como um todo. E você, claro, como uma das grandes profissionais que está inserida nesse segmento, fala com muita maestria sobre esse tipo de trabalho que está em voga em todo o mundo. Sucesso e claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Ah, eu que agradeço. Muito obrigada. Até a próxima. Tamo junto, doutora Gisele Pires. O Resenha Cast de hoje para lá de especial vai ficando por aqui. Um grande abraço e claro que eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais.